Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou trabalhar o conceito de limites infinitos. Para começar a entender um pouquinho dessa ideia, vamos começar com um exemplo. Então, o exemplo 6 pede para a gente calcular o limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita. Bom, para a gente poder fazer o cálculo desse limite, nós podemos listar uma tabela de valores de x que são maiores do que zero, só que bem próximos a ele. Então, por exemplo, aqui eu tomei os seguintes valores para x. 1 sobre 2, 1 sobre 2 que corresponde a 0,5, 1 sobre 10 que corresponde a 0,1, 1 sobre 100, que corresponde a 0,01, e 1 sobre 1000, que corresponde a 0,001. Então, esses valores aqui que eu tomei para x são valores maiores do que zero, só que conforme a gente pode observar, eles estão bem próximos de zero, né? Então, quem são as suas respectivas imagens? Então, aqui, aonde tem o x, a gente vai trocar por estes valores aqui, certo? Então, para x igual a 1, a gente tem que a imagem é 1. Para x igual a meio, a imagem é 2. Para x igual a 1 sobre 10, a imagem é 10. Para x igual a 1 sobre 100, a imagem é 100. Para x igual a 1 sobre 1000, a imagem é 1000. Então, olha só, nós podemos reparar que esses valores aqui de x, eles estão cada vez mais próximos de zero, certo? À sua direita, né? Eles estão próximos de zero, só que eles são maiores. Então, eles estão se aproximando de zero pela sua direita. Já o valor das suas imagens, a gente pode observar que conforme a gente se aproxima de zero pela direita, a imagem, o que está acontecendo com a imagem está ficando cada vez maior, ou seja, esses valores aqui de 1 sobre x estão se aproximando de mais infinito. Então, nós podemos dizer que este limite aqui, ele está se aproximando de mais infinito. Nesse caso, só uma observação, esse limite não existe, tá? Este limite aqui, ele não existe porque a nossa função, quando a gente aproxima ela de zero pela direita, ela não se aproxima de um valor em específico. Só que a gente observa que o comportamento da função é assumir valores cada vez maiores para sua imagem. Então, devido a esse comportamento, a gente pode denotar que a função 1 sobre x, ela tende para mais infinito quando o x se aproxima de zero pela direita. Então, nós podemos escrever que o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, ele é mais infinito, tá? No caso, como o mais infinito aqui, ele denota valores cada vez maiores, tá? Então, eu posso omitir o sinal de mais aqui na frente, ok? Eu posso fazer a omissão desse sinal de mais para indicar que eu tenho valores cada vez maiores. E de modo análogo, quando a gente faz a função 1 sobre x, faz o x se aproximar de zero pela esquerda, ou seja, a gente toma valores menores do que zero, só que bem próximos de zero, o que a gente conclui é que esse limite aqui, ele tende para menos infinito. Então, novamente, se nós pegarmos uma tabela de valores de x
onde esses valores de x são menores do que zero, só que bem próximos dele, a gente vai observar que a imagem 1 sobre x, ela vai ficando cada vez menor, tá? Então, nesse caso, quando a gente olha para x se aproximar de zero pela esquerda, o limite ele tende a menos infinito. E ainda, nesse caso, como o limite dessa função é menos infinito, né, a gente diz que a reta x igual a zero, ela é uma assíntota vertical do gráfico da função. Então, a gente tem uma assíntota vertical toda vez que a gente faz o limite de uma função de x se aproximar de um ponto, de x se aproximando de um valor a, quando esse limite for mais infinito ou menos infinito, a gente conclui que a reta x igual a, ela é uma assíntota vertical do gráfico. Então, aqui, observando o gráfico, nós observamos o que acontece com a função em torno aqui do x igual a zero, né? Então, aqui, para valores maiores do que zero, né? Para valores maiores do que zero, a nossa imagem, né? Ou seja, os valores de y são cada vez maiores. Portanto, quando a gente faz o limite da função se aproximando de zero pela direita, esse limite é mais infinito. Agora, quando a gente toma aqui valores menores do que zero, o limite da função, nesse caso, ele é menos infinito, porque conforme a gente se aproxima aqui de zero pela esquerda, a imagem é cada vez menor. Então, só para a gente observar no gráfico o que a gente observou por meio das tabelas. Então, vamos definir formalmente limites infinitos. Então, nós escrevemos que o limite da função f de x, quando x tende a ele é mais infinito, nós fazemos o uso dessa notação para indicar que os valores da f de x tornam-se arbitrariamente grandes quando tomamos x suficientemente próximos de a. E de modo análogo, né, nós escrevemos que o limite da f de x quando x tende a ele é igual a menos infinito, para a gente indicar que os valores da f de x tornam-se arbitrariamente grandes em módulo, porém negativos, quando nós tomamos x suficientemente próximos de a. Né? Arbitrariamente grandes em módulo quer dizer que eu estou pegando um número muito grande, por exemplo, 1000, né? Só que esse valor ele é negativo. Na verdade, ele é menos 1000. Ok? Então, a gente usa a notação de mais infinito e menos infinito para indicar que quando a nossa função está perto desse valor x igual a, as imagens da nossa função são cada vez maiores ou cada vez menores. Esses limites aqui, como a gente viu lá no exemplo, a gente pode definir esses limites também no caso de limites laterais. Então, a gente pode escrever aqui o x tendendo a pela direita ou pela esquerda, né? Esse limite ele pode ser mais ou menos infinito. E, de acordo com essa definição, né, dos limites infinitos, a gente define a assíntota vertical. Então, quando que eu tenho uma assíntota vertical? A minha reta x igual a, ela vai ser chamada de assíntota vertical da minha função f de x se pelo menos uma das condições estiver satisfeita. Então, eu tenho aqui que o limite da minha função f de x, quando x tende a pela esquerda, ele é infinito ou ele pode ser menos infinito. Eu tenho aqui também que o limite da minha função f de x, quando x tende a pela direita, ele pode ser infinito ou menos infinito. No caso, para a minha reta x igual a ser assíntota, eu preciso que apenas um desses limites aqui seja satisfeito pelo menos.
Então, se eu calculei lá o limite de x tendendo a A pela esquerda e eu concluí que esse limite ele é menos infinito, x igual a A, eu já concluo que é assíntota vertical. Então, a diferença que a gente tem entre limites no infinito e limites infinitos é que quando eu falo de limites no infinito, eu faço o x tender ao infinito. Quando eu falo de limites infinitos, eu quero dizer que o resultado do meu limite, ele é mais ou menos infinito, ok? Tentar ter claro esses conceitos, a diferença entre esses conceitos de limites no infinito e limites infinitos, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos trabalhar com algumas propriedades dos limites infinitos, ok? Até mais, pessoal!